Nessa videoaula a gente vai estar falando aí sobre os carboidratos, é isso mesmo. Carboidrato, cara, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar. Eu tenho certeza que você tem uma noção já do que é, os alimentos mais ou menos que tem carboidrato. Então eu vou dar uma leve aprofundada nesse assunto para que você possa entender melhor. Por exemplo, o carboidrato tem a função aí no nosso corpo de nos oferecer energia de maneira rápida, como eu falei no vídeo introdutório sobre os macronutrientes, beleza? Então a gente tem que entender uma coisa, existe uma coisa que chama açúcar, apesar de que todo carboidrato é feito de açúcar, você sabia disso? A gente tem 3 açúcares e, por incrível que pareça, sabia que todos os açúcares têm a mesma fórmula molecular? Olha que interessante. A frutose, a glicose e a galactose, essas 3 aí, cara, é C6H12O6, ou seja, elas têm a mesma quantidade de átomos aí igualzinha. Então, se as 3 têm a mesma fórmula química, o que muda de uma para outra? É muito simples, a estrutura tridimensional delas, porque os átomos são arrumados aí de maneira tridimensional, então cada uma tem uma forma, beleza? Mas existe uma dessas aí que o nosso corpo consegue utilizar, só uma dessas que o nosso corpo consegue utilizar, que é a glicose. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todas as outras duas, tanto a frutose quanto a galactose, elas dão um jeito de ir para o fígado e o fígado converte elas em glicose e aí sim ela vai para a corrente sanguínea para ser estocada aí em forma de glicogênio, ou então, se o seu corpo estiver precisando de energia na hora, vai ser utilizado como forma de energia aí na hora. Entendeu? E só para questão de nomenclatura aí, esses 3 aí são a base de tudo, ou seja, todos os carboidratos provêm desses aí. E eles são os monossacarídeos, o mono vem de 1, entendeu? E aí quando você junta, então eles são açúcares, tá? Então quando você junta 2 desses, você obtém quem? Você obtém um disacarídeo. E disacarídeo vem de 2, então quando você junta 2, sempre com uma glicose. Então glicose mais glicose forma maltose. Galactose mais glicose forma lactose. Já ouviu falar desse nome, hein? Lactose vem do leite, isso mesmo. Todos os derivados do leite, o açúcar do leite é a lactose, que é a função da galactose mais a glicose. E tem um aqui que talvez o nome não seja tão famoso assim, que é a sacarose, que é a frutose mais a glicose. Talvez o nome sacarose não seja famoso para você, mas o nome açúcar de mesa, açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de não sei na onde, esse aí você conhece. Por quê? Todo o açúcar que a gente tem refinado, tirado de qualquer lugar, que dá esse gostinho doce que a gente adora, é a sacarose, que é o quê? A frutose mais a glicose. Então até aí nós temos 3 açúcares. Então quando você vê na embalagem um produto assim, 0 açúcar adicionado, quer dizer que não foi adicionado açúcar de mesa, ou seja, não foi adicionado sacarose. Mas isso não quer dizer que não tem açúcar ali dentro. Então você tem que ficar ligado. Por exemplo, se você pega um suco de frutas, tem um açúcar ali. Por que tem um açúcar? Porque tem um açúcar da fruta, que é o que? A sacarose, que é a frutose mais a glicose. O que está querendo dizer na embalagem que não foi adicionado açúcar? Por exemplo, quando você pega lá 0 açúcar adicionado num biscoito integral super fitness, o que quer dizer? Nossa, então ali tem nada de açúcar, que delícia, não, eu posso comer à vontade. Não, cara. Quer dizer que colocou o trigo ali, ou o trigo integral, não interessa, que também é uma fonte de carboidrato que a gente ainda vai ver nessa aula aqui, mas não tem adição de açúcar, mas ali tem sim carboidrato. E à medida que essas cadeias vão crescendo, a gente vai tendo aí outros sacarídeos. Então, acima dos disacarídeos, que são os açúcares, a gente tem os oligosacarídeos. Um muito conhecido é a maltodextrina, que é um suplemento muito utilizado aí, que é o quê? É um monte de glicose junta que forma quem? Forma a maltodextrina. A dextrose é o quê? É a maltodextrina hidrolisada. Então, se você pegar a maltodextrina e quebrar ela, você tem quem? Você tem a dextrose. Então, isso tudo são moléculas de glicose, mas pelo menos não tem nem frutose nem galactose. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu fígado não vai ter que trabalhar para digerir isso aí, tá bom? Então, quando a gente evita alimentos, por exemplo, que tem galactose, ou seja, que tem lactose, ou alimentos que tem açúcar de mesa, seja lá, se você acha que esses orgânicos servem para alguma coisa, já estou te falando aqui que não muda nada na sua vida, então você já está aliviando aí o trabalho de digestão, porque não vai ter que passar pelo fígado, beleza? Não estou falando que isso é um problema, só estou falando aqui para você já ir entendendo que somente a glicose vai direto para a corrente sanguínea, enquanto que a galactose, que vem do leite, por exemplo, mais a frutose, que vem dos açúcares em geral, que a gente fala, também tem que passar pelo fígado, não vai direto para a corrente sanguínea, beleza? Aí acima disso aí a gente tem os polissacarídeos. O polissacarídeo mais famoso que a gente tem é o amido. Então o que é amido? É uma cadeia gigante de mais de 100 moléculas aí de glicose, uma unida com a outra. O que vai formar então? Vai formar o amido. Onde que tem amido? Arroz, batata, mandioca, inhame, milho, sabe? Tudo que tem na natureza, cara, forma de raízes e tal,
forma de grãos, é carregado de amido, tá bom? E aí, cara, você ainda tem uma quantidade maior. Quando você junta mais ainda moléculas, fica muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, as fibras, que a gente também vai ter uma videoaula só sobre fibras, mas só para entender aqui, então, por isso que a gente fala que o quê? Que as fibras são um tipo de carboidrato. Mas se é um tipo de carboidrato, por que que o nosso corpo não absorve? Simples. Por quê? Assim como as proteínas lá têm as enzimas que quebram a proteína, para carboidrato, a gente também tem as enzimas que quebram os carboidratos. E nós não temos uma enzima que, por exemplo, os animais que pastam têm, que chama celulase. Ou seja, o boi, a vaca, o cabritinho, eles conseguem fazer o quê? Utilizar essa enzima que eles têm dentro deles, a celulase, por exemplo, e quebrar a celulose em moléculas menores e obter energia a partir, por exemplo, de folhas que nós, seres humanos, não conseguimos, entendeu? Então, para nós, as fibras não têm essa função de nos dar energia, mas ela tem várias funções que você ainda vai aprender no decorrer desse curso. E para essa aula ficar um pouco mais completa, a gente vai separar o carboidrato simples do carboidrato complexo. Os carboidratos, as fontes de carboidratos que têm bastante quantidade de fibras, a gente fala que são carboidratos complexos. Lembrando que só de não ser açúcar, ou seja, de sacarídeo para cima, já é considerado complexo. Ou seja, na prática, se for pegar o lado teórico, o pão branco, a gente fala que é um carboidrato complexo. O arroz é um carboidrato complexo. Mas, quando a gente vai falar de nutrição, efetivamente, a gente considera esses carboidratos simples. Por quê? Porque o seu corpo, ele digere ele muito mais fácil. Então, para ficar no jeito para todo mundo entender, alimentos in natura, com pouco processamento, as frutas, por exemplo, as raízes e tal, inhame, batata doce, batata, arroz integral, macarrão integral, a gente fala que são fontes de carboidrato complexo. Por quê? Porque eles têm maior quantidade de fibras. E as fibras, elas atrapalham a digestão. Mas se atrapalha a digestão, então ela é uma coisa ruim? Não. Ela faz simplesmente com que o açúcar que vai ser extraído ali, lembra que todos os carboidratos, sempre lá na hora que chega no final, o que é que tem dentro dele? Glicose, galactose ou frutose. Então, todos os carboidratos, de certa forma, são compostos de açúcares, concorda comigo? Tanto é que, por exemplo, glicemia é a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. De onde que vem esse açúcar? Dos alimentos, entendeu? Então, os carboidratos complexos, eles têm maior dificuldade de ser digerido, então o açúcar vai para a sua corrente sanguínea de maneira mais lenta, fazendo com que a insulina, que é um hormônio que carrega todos os nutrientes para dentro da célula, fique um pouco mais constante. Agora, quando o carboidrato é simples, ele é digerido muito rápido, como por exemplo açúcar de mesa, ou então pão branco, se você pegar um pão e comer sem nada, alguma coisa assim, ou então somente arroz puro, por exemplo, eu sei que é difícil, mas só para você imaginar, você faz com que sua insulina suba muito. É igualzinho o vídeo que eu postei, vou deixar o link aqui na descrição, sobre como enganar a sua fome. Você vai lá, eu expliquei um pouco melhor sobre o que acontece que você já fica com fome. Então sua insulina sobe rápido e aí o seu açúcar, ou seja, a insulina subiu, ela vai pegar o açúcar e vai começar a querer guardar. Então ela começa a fazer isso muito rápido, porque ela vai, opa, tem muito açúcar, tem muito açúcar. Só que aí seu açúcar no sangue começa a descer. E aí sabe aquela hora que depois do almoço dá aquele sono? Ou então você come o café da manhã só um pão com manteiga e passa uma hora depois você já está morrendo de fome? É por causa disso. Porque o seu açúcar no sangue tende a cair, você tende a ficar mais fraco e aí o seu corpo fala assim, opa, esse cara tem que comer. Entendeu? Então essa é basicamente a diferença dos carboidratos simples dos carboidratos complexos. Mais uma coisa aqui também para ficar claro para você que está assistindo essa aula aqui é o seguinte. Essa velocidade com que o carboidrato cai na corrente sanguínea é conhecida como índice glicêmico. Então, carboidrato, quanto mais simples ele é, maior é o índice glicêmico. Por exemplo, uma bolacha, um biscoito, né, um biscoito recheado, biscoito mesmo comum, pão, vai ter índice glicêmico alto, porque o açúcar vai para o sangue muito rápido. Enquanto que alimentos integrais, com bastante fibras, vai ter o índice glicêmico mais baixo. E isso não muda a quantidade calórica, ou seja, se aqui tem 20 gramas de carboidrato, aqui tem 20 gramas de carboidrato, os dois vão ter a mesma quantidade de carboidrato. Então, em questão de emagrecimento, literalmente não vai fazer diferença. Mas a diferença é que o carboidrato complexo vai te deixar saciado por mais tempo. Então, você já começa a ver uma vantagem aí. E, igual nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, se ambos têm, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, presta atenção. Se ambos têm 20 gramas de carboidrato, quer dizer que os dois têm a mesma carga glicêmica. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ambos têm a mesma quantidade de carboidrato. Só que, por exemplo, uma melancia vai ter 20 gramas de carboidrato em 300 gramas de melancia. Enquanto que uma banana, em 70 e poucos gramas de banana, já vai ter 20 gramas de carboidrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade energética da banana é maior do que da melancia. Ou seja, a melancia você vai comer 300 gramas e vai ter 20 gramas de carboidrato. A banana você vai comer 70 gramas e já vai ter 20 gramas de carboidrato. Que você vai comer a maior quantidade de comida da melancia e vai obter a mesma
mesma energia, enquanto que a banana, se você comer só 70 gramas, por exemplo, você já vai ter a mesma quantidade de carboidrato. Então isso tem a ver com carga glicêmica. Então carga glicêmica tem a ver com a quantidade de carboidrato que tem por volume, por massa, entendeu? Então, quanto mais densidade calórica tiver aquele alimento, maior é a carga glicêmica dele. Então, se você está em uma fase que você quer ganhar peso, já estou esclarecendo coisas do futuro desse curso aqui, você vai optar por alimentos mais densos. É melhor você comer uma banana do que você comer uma melancia se você está preocupado em ganhar peso. Por quê? Mesmo os dois tendo a mesma quantidade de carboidratos, a banana vai te dar mais energia numa quantidade menor. Você come mais fácil, entendeu? Então, se você quer emagrecer, opte por alimentos aí que em grandes volumes você tenha menos carboidrato ou menos macronutriente daquele que você está procurando. Mas nesse vídeo aqui o foco é o quê? O foco é carboidrato. Outro exemplo bem claro aqui. Batata cozida versus arroz cozido. 100 gramas de arroz cozido vai ter aproximadamente aí 28, 27 gramas de carboidrato. Se eu estiver errando, olha aqui na tabela que vai estar aqui do lado, que aí ela não deixa errar. Enquanto que 100 gramas de batata cozida vai ter aí 16, 17 gramas de carboidrato. O que isso quer dizer? Que você vai comer a mesma quantidade de comida, só que quando você come a batata, aí você está comendo 40 e poucos por cento menos do que quando você come arroz. Então, se você está numa dieta em que você está querendo poupar carboidrato, talvez seja muito mais vantagem você comer batata cozida do que arroz, por exemplo. Para concluir esse vídeo aqui, não existe uma fórmula mágica de qual carboidrato é proibido, qual carboidrato a gente deve consumir. Basicamente, é uma coisa. Você tem que evitar, sim, açúcar e farinhas brancas. Não quer dizer que vai matar, eu estou falando para evitar, não estou falando para cortar, tá? Então, opte sempre por alimentos que a gente sabe que são mais naturais, que são melhores, são mais nutritivos. Arroz, macarrão, batatas, inhame, mandioca, frutas, bananas, etc e tal. E evite, sabe, alimentos industrializados, que é farinha branca pura, ali também tá cheio de gordura hidrogenada, que a gente vai falar no vídeo sobre gordura ainda. Então a gente sabe intuitivamente o que a gente deve evitar. Pode comer? A gente sabe que pode, mas a gente tem que balancear para pelo menos 80% da nossa dieta ser mais limpa. Isso vai facilitar a perda de peso. Se você raciocinar com esse vídeo aqui, você já percebeu que alimentos que têm mais fibras, aqueles mais naturais, eles vão te deixar saciado mais tempo. Então você também tem que fazer um trabalho aí de reeducação do seu paladar para você começar a acostumar a comer coisas mais naturais, que isso sim vai te ajudar a emagrecer, não porque o alimento em si emagrece, mas porque esses alimentos vão te deixar saciado mais tempo, beleza? Então aqui na descrição também vai ter uma tabela, igual teve no vídeo de proteínas, com vários alimentos aí e sua informação nutricional, que são alimentos aí que a gente considera como fontes de carboidrato, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.